Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pereira e eu estou aqui com mais um vídeo para falar mais um pouco sobre oração. Hoje eu queria falar sobre o efeito da oração, em nós, o que ela gera em nós, como que a oração ela pode nos ajudar a viver os propósitos de Deus, a receber as estratégias de Deus. E eu queria falar também que tudo começa na oração. E para começar esse vídeo eu queria falar um pouco sobre Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê os Evangelhos e a gente vê Jesus, a rotina de Jesus, tudo que Jesus fazia, eu particularmente fico muito admirado e falo, como que ele conseguia fazer tantas coisas, como que ele conseguia se dedicar tanto para os seus discípulos, para alguns, os apóstolos, aqueles que estavam mais próximos dele, como ele investia no crescimento deles, como ele ensinava. E ele era muito criticado, e ele orava, ele passava muito tempo em oração, ele ajudava pessoas, ele curava pessoas, ele ia para a sinagoga, ele tinha a família dele. E Jesus ele fez várias coisas, e ficou muito admirado com isso. E durante essa semana, durante algumas semanas atrás, eu estava pensando sobre isso, e eu comecei a olhar também para a vida de oração de Jesus, porque mesmo ele tendo tantas atividades e fazendo tantas coisas, por trás de tudo isso tinha uma vida de oração. Por exemplo, a Bíblia fala em Lucas 6, versículo 12: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, várias passagens, principalmente no Evangelho de Lucas, fala de Jesus ele passando noites orando, passando noites na presença de Deus, ou ele acordando de manhã cedo, ele indo orar. E se a gente quer realmente conseguir às vezes dar conta de tudo, a gente conseguir viver tudo aquilo que Deus tem, às vezes parece que a nossa rotina é muitas coisas pra gente fazer. Entra aqui uma dica, entra aqui um segredo: a gente ter uma vida de oração para que a gente possa conseguir sustentar tudo isso. E já entrando no segundo ponto, que é quando a gente ora, a gente recebe as estratégias de Deus. Além da gente saber a vontade de Deus, como eu falei no outro vídeo, quando a gente ora, a gente recebe as estratégias de Deus. Por exemplo, eu falei em Lucas 6, versículo 12 e 13, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ou seja, quando Jesus ele foi orar, ele passou a noite em oração. Depois, logo pela manhã, ele vai lá e chama os 12 discípulos dele e ele nomeia cada um apóstolo. Ou seja, tipo assim, Jesus quando ele passou a noite orando, eu acredito que ele recebeu as estratégias de Deas e ele recebeu as direções de Deus, a forma que ele deveria lidar com o ministério dele. Quando a gente ora, quando a gente se coloca diante de Deus, da mesma forma nós recebemos as estratégias de Deus. Ou seja, se você tem uma demanda, se você tem um problema, alguma situação para se resolver, algo que você tem que fazer, e você vai lá e você ora, você recebe as estratégias de Deus. Deus ele vai te falar, Deus ele vai te mostrar como que você deve agir, Deus ele vai te dar sabedoria para você agir. Você vai saber o que você deve fazer, você vai ter as estratégias de Deus. E outra coisa que eu também aprendo com isso é que Jesus ele passou a noite inteira orando. E às vezes a gente ora um pouco, a gente ora bem pouco assim, e a gente acha que a gente está orando demais. Mas o que eu queria falar é que para a gente também ter uma vida de oração, a gente precisa ter perseverança e constância. Perseverança por quê? Porque às vezes não é fácil passar uma noite inteira orando. E eu não estou falando que você precisa passar uma noite inteira orando, mas eu queria falar para você que a gente precisa ter constância. Jesus ele passou um período todo ali orando. E se a gente quer ter um resultado na nossa vida de oração, é ideal, cara, é muito importante que a gente venha estar orando todos os dias. A gente tem uma constância, mesmo que seja pouco tempo de oração, mesmo que a nossa oração, às vezes 1 minuto, às vezes, cara, um agradecimento, às vezes falar um pouquinho com Deus, eu tenho certeza que vai fazer diferença. E quando a gente ora, a gente fica pleno. A Bíblia fala que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Quando eles desceram, eles pararam num lugar plano. E algo que o Espírito Santo me ministrou é que quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente tem uma vida buscando a Deus ali naquele lugar de intimidade, assim como Jesus ele fala em Mateus 6,6, entra no teu quarto, vai para o secreto e fala ao Pai que está no secreto, que Ele vai te ouvir e Ele vai responder suas orações. Ele vai te recompensar diante dos homens, aliás.
quando a gente tem uma vida de oração, assim como fala em Filipenses 4:6, quando a gente apresenta os nossos pedidos a Deus, vem a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando você tem uma vida de oração, você entra num lugar em Deus que é um lugar plano, é um lugar onde você já não se abala em todas as situações, um lugar onde as suas emoções ficam mais equilibradas, um lugar onde você tem domínio próprio, um lugar onde você tem uma paz de Deus que excede todo espírito, que é amor, que é paz, é alegria, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio e várias coisas você começa a viver interiormente. E no final desse trecho da Bíblia fala assim, que vieram para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar-lhe, porque dele saía poder e curava a todos. Ou seja, depois que Jesus foi lá, ele orou, passou a noite orando, ele teve uma direção de Deus, ele teve uma direção para o ministério dele, eles vão para um lugar plano, e no final de tudo isso, uma multidão é tocada, pessoas são curadas, pessoas que eram atormentadas por espíritos começam a ser libertas, ou seja, acontece um avivamento, acontece um mover de Deus naquele lugar. Mas aonde que começou tudo isso? Lá na oração. Lá quando Jesus estava orando, que começou tudo isso. E se a gente quer viver algo diferente em Deus, se você quer viver o propósito de Deus, se você espera viver algo diferente na sua vida, se você espera que Deus ele se manifeste na sua vida, que Deus te use, que Deus ele faça grandes coisas, você precisa ter uma vida de oração, porque tudo começa na oração. Tudo vai começar de você colocando aquela situação, aquilo dali diante de Deus. Você vai ter as direções de Deus, você vai ter no meio de tudo isso uma paz de Deus que excede todo entendimento. E no final de tudo isso você vai ver a glória de Deus, você vai ver o poder de Deus, você vai ver a manifestação de Deus. E para concluir, tudo isso é a gente realmente ter uma vida de oração, a gente entender que com isso a gente recebe a estratégia de Deus, a gente recebe plenitude e poder para impactar pessoas, para transformar pessoas. E é isso aí, espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te ajudado. Saiba que através da oração você recebe as estratégias de Deus. Eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida e de outras pessoas também. Por isso, se você quiser sentir o seu coração, compartilhe esse vídeo com um amigo ou mais de um amigo. Manda no grupo do WhatsApp lá de alguém que você conhece, que eu tenho certeza que vai ajudar. Curte aqui também, se inscreve no canal. E é isso aí, que Deus abençoe, é nóis.